Saiu o episódio 1 de Hawkeye, a série do Gavião Arqueiro, e o episódio 1 tem muitas coincidências. Vamos listar todas elas aqui, falar por que é importante mencionar isso sim, mas também vamos a fundo, debater os detalhes sobre o próprio Clint Barton, sobre a Kate Bishop nos quadrinhos, as origens dela, a irmã que ela tem e não apareceu, os segredos da mãe dela, que pode ser a verdadeira vilã por trás de tudo. Eu vou explicar toda essa questão. E você reparou a conexão profunda que a Kate Bishop tem com Tony Stark durante os acontecimentos de Homem de Ferro 3? E também os dinossauros da Marvel, que podem não ter sido só um easter egg gratuito ali, além do Kang, que pode já ter alterado mais coisas do que a gente imaginava na história da Marvel pelos bastidores, se uma teoria muito louca que eu desenvolvi aqui a partir desse episódio for verdade. Uma teoria toda baseada na participação do Homem-Formiga naquele musical lá. Vem comigo que você vai ver se faz sentido ou não essa história toda, porque o multiverso já tá aberto. Isso aí é inegável. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia, seja muito bem-vindo a esse vídeo onde nós vamos desmontar o episódio 1 de Hawkeye, a série do Gavião Arqueiro, para pegarmos as referências, os detalhes, os significados e mais, desvendarmos o que possivelmente está por vir. Eu já fiz uma análise dos episódios 1 e 2 que já saíram, mas agora nós vamos a fundo em todos os detalhes dos spoilers, usando imagens do episódio 1 aqui, porque esse vídeo aqui é específico do episódio 1. E que saudade que eu tava de fazer esses vídeos aqui, desmontando e pegando todos os detalhes, hein? Começamos aqui mais uma série de vídeos desmontando episódios de uma série da Marvel. É muito bom ter a sua companhia aqui de novo. Já comenta aqui se você tava com saudade desses vídeos. Mas vamos logo seguir, porque não podemos perder tempo. Esse vídeo aqui já tá longo demais. O episódio começa com um baita flashback para 2012, a invasão de Loki em Nova York e o exército Chitauri lá destruindo tudo. É onde nós vemos os Vingadores se formando e tudo mais, e ali a Kate Bishop viu o Gavião Arqueiro em ação. E eu achei muito engraçado que de todos os Vingadores ela viu exatamente o Gavião Arqueiro pulando do prédio lá no meio da confusão. É impressionante como essa batalha de Nova York é importante para os acontecimentos do universo cinematográfico da Marvel até hoje, né? Vários filmes citam essa batalha ainda. E essa sequência toda de flashback foi boa para explicar muitas coisas. Como, por exemplo, como a família da Kate Bishop sempre foi muito rica. Porque eles moravam do ladinho da torre do Tony Stark, pô. E também serviu para mostrar como a mãe dela tinha algum segredo guardado, porque afinal ela demonstrou um nível de destreza ali com a comida que pode não ter nada a ver, mas pode ser sinal de que ela tem algum treinamento, é ou não é? Nada é por acaso em produções da Marvel. Ou é, né? O Mephisto, é ou não é? Esse lance da mãe da Kate Bishop ter um segredo guardado, vamos falar mais disso daqui a pouco. Outra coisa que essa sequência mostra também é como a perda prematura do pai pode ter feito a Kate Bishop desenvolver uma carência por uma figura paterna. E isso pode ter feito ela se afeiçoar pela figura do Gavião Arqueiro tão depressa. E também dá uma explicada sobre como a Kate Bishop, pela idade, não desapareceu no blip. A batalha final de Vingadores Ultimato foi em 2024. E o diretor confirmou que a série do Gavião Arqueiro se passa 2 anos depois de Vingadores Ultimato, então é em 2026. A Kate Bishop depois confirma que ela tem 22 anos, então se em 2026 ela tem 22 anos, significa que em 2012, que foi a época da Batalha dos Vingadores, ela tinha 8 anos. Então ela simplesmente não pode ter desaparecido no blip, senão a idade não bateria. Mas vale se levantar a pergunta, quem são os pais dela nos quadrinhos? Por lá, a família dela era muito rica também, mas o pai, o Derek, não era tão atencioso quanto apareceu na série. Ele trabalhava com publicações e se envolveu com um criminoso chamado El Matador, que numa oportunidade sequestrou a Kate Bishop e pediu uma fortuna de resgate.
Por sorte, o Gavião Arqueiro já estava investigando El Matador e os Vingadores invadiram o local e resgataram a Kate. Foi aí, nas HQs, que a Kate passou a admirar os Vingadores, mas principalmente o Clint, que não tinha poderes, mas ainda assim estava lá no meio de tantos heróis e fazendo a diferença. Diferente da série, foi a mãe dela, a Eleanor, que morreu. E a Kate Bishop simplesmente mencionou isso num quadrinho dos Vingadores. Porque a mãe não parece ter sido muito presente na vida dela também. E o pai e a irmã, porque a Kate Bishop tem uma irmã mais velha nas HQs, eles continuam vivos de boa, gastando a fortuna deles e vivendo a vida deles, meio que alheios à vida de super-herói da Kate Bishop por lá. Precisamos falar de uma das coisas mais legais dessa série, que é a sequência de abertura. Ela é basicamente a história do treinamento da Kate. Repare que logo depois dela se inspirar a treinar com arco e flecha, nós vemos a abertura mostrando a mãe dando um arco e flecha para ela. Daí ela treinando, colecionando troféus, treinando durante a época de Era de Ultron, dá pra ver pela Torre dos Vingadores lá atrás, daí crescendo e ficando cada vez melhor, indo de terceiro para segundo lugar, treinando artes marciais, esgrima, ginástica e ficando melhor em tudo. Essa abertura é sensacional. Como contar a origem de um personagem sem enrolação? É isso, é maravilhoso. E você reparou que ela passou pela mesma crise do Tony Stark em Homem de Ferro 3? Em Homem de Ferro 3, o Tony Stark estava traumatizado com os acontecimentos de Vingadores e meio que ultrapassou os limites do saudável para se proteger e proteger os que ama. A Kate Bishop meio que fez o mesmo, só que com um treinamento e não criando armaduras, né? O curioso é que tanto Hawkeye quanto Homem de Ferro 3 são histórias de Natal. Então, olha só, muitas coincidências. E eu acho que essa curiosidade aqui já vale a sua inscrição, hein? Então se inscreve aí se você for novo no canal, ativa as notificações para me dar uma força gigantesca e para ficar informado do mundo de super-heróis também. Muito obrigado pela sua força enorme e vamos continuar pro vídeo. Grande abraço para você que já faz parte da família Loki, hein? Vambora! A cena da Kate fazendo o desafio com sino para as amigas serviu para algumas coisas. Mostrar pra gente como ela se tornou uma boa arqueira adulta, como ela é usada e serviu para começar um conflito com a mãe dela depois. A espada que aparece no apartamento da Eleanor, que é a mãe da Kate Bishop, já é uma pista também sobre quem é o pretendente dela, que é o tal Jack. O cara é uma clara adaptação do personagem dos quadrinhos Jax Duquesne, o espadachim. E quando eu te contar quem é o espadachim, a sua cabeça pode explodir. Jax apareceu pela primeira vez numa das primeiras histórias dos Vingadores lá nos anos 60. Como o próprio nome dele diz, ele é um esgrimista muito habilidoso que não tem superpoderes. Ele veio do circo, tem problemas com apostas e acabou se voltando para o crime. O pulo do gato aí é o seguinte: nas HQs, ele foi um dos responsáveis pelo treinamento do jovem Clint Barton. É isso aí! Será que na série será revelado que o Clint Barton tem um passado com Jack Duquesne também? Aqui na série ele tá muito com uma pinta de golpista pra cima da mãe da Kate Bishop, tá ou não tá? Com toda a história do casamento e tudo mais, enfim, essa história vai se desenvolver muito ainda. Apesar da mãe falar pra Kate Bishop colocar um vestido vermelho pra combinar, pra ir pra a festa lá de arrecadação de caridade, não sei o que, a Kate decide colocar um terno preto, bem pra ser do contra mesmo e pra fazer um cosplay do John Wick. O que, na verdade, eu respeito pra caramba, John Wick é da hora demais. E lá na festa ela encontra o Armand Duquesne. Aqui na série ele é tio do Jack Duquesne. Nas HQs, ele é pai do Jack Duquesne. Apesar de que, como o Armand disse, tem vários Armand na família, então pode ser que o pai do Jack Duquesne seja Armand também, a gente não sabe.
Não tem muita história do Armand Kane nos quadrinhos, além de que ele era uma espécie de ditador num país da Ásia, era pai do Jack Duquesne, né? Ele tinha toda uma história de antepassados na família também e acabou sendo assassinado em uma revolução lá. Nas HQs, pelo menos, não foi o Jack Duquesne que matou ele. Então, eu só tô jogando aqui essa informação porque a série em si joga sim umas pistas de que pode ter sido o Jack Duquesne sim que matou o Armand Duquesne no final do episódio. Eu tô me adiantando aqui, mas já vale a pena falar. Essa pode ser só uma cortina de fumaça da Marvel. Nós vamos falar mais disso depois. O cachorro que a Kate encontra na rua, coitadinho, já machucado, é uma referência direta às HQs escritas por Matt Fraction, que são uma inspiração absoluta para essa série. Sério, tudo que essa série tá fazendo tá sendo inspirada nessas HQs que o Matt Fraction escreveu. O doguinho por lá se chamava Flecha inicialmente e era do Ivan Banionis, que é um dos integrantes da máfia do agasalho. A máfia vai ser muito importante nessa série ainda, assim como é nas HQs do Matt. Lá nos quadrinhos, o Clint deu um pedaço de pizza pro cachorro. Daí depois, quando a máfia atacou o Clint, o Flecha defendeu ele e, coitado, o cachorro apanhou por isso. Daí o Clint resgatou o bichinho e o adotou, renomeando ele de Sortudo, que dali em diante passou a sempre aparecer nas histórias do Gavião Arqueiro. Sabe o que é um pouco tenso aqui? Já começam as coincidências. Aqui na série, o cachorro volta a aparecer depois atacando o mafioso meio que sem motivo, do nada. E a Kate ajuda o cachorro a atacar o bandido também do nada. E o cachorro depois sai correndo também do nada. E a Kate sai correndo atrás do cachorro também do nada. Só porque sim. Pelo menos depois ela deu uma pizza ao cachorro, fazendo uma referência aos quadrinhos também, que é bem legal. E ela meio que adotou o bichinho também. E para isso não precisa de motivo mesmo, o que é muito da hora. Mas assim, podia pelo menos ter levado o cachorro num veterinário para aplicar uma vacina, sei lá. Pô, vou aproveitar a oportunidade para mandar um recado aqui. Você tá querendo um bichinho? Adota, pô. Não compra cachorro, não compra gato, não faz isso, pô. Adota, pega um bichinho de um abrigo, de um resgate aí. Tem toda essa história, mas eu prefiro comprar para escolher a raça, para saber a personalidade. Não sei, isso aí é caô, para de caô. Um bicho de resgate assim, também é muito amigável, também é muito carinhoso e tal. É da hora pra caramba. Seja uma pessoa mais legal, eu sei que você quer comprar um bichinho só pra postar foto bonitinha no Instagram. Adote um animal que é tudo de bom. Mas continuando, lembra que nós conversamos que a mãe da Kate pode ter um passado escondido? Por causa das habilidades lá com a comida e tal? Outra pista de que a mãe da Kate tem um segredo guardado é a conversa que ela tem com o Armand, escondida lá. Bem no momento que a Kate tá chegando, o Armand ali questiona a origem do dinheiro e do poder dela. Ele diz assim: eu devia saber que o seu império foi construído sobre uma mentira. E se a série estiver construindo a mãe da Kate como a verdadeira vilã por trás de tudo? E se foi a Eleanor que matou o Armand no fim do episódio? Porque olha só, vamos construir a teoria aqui. O pai da Kate morreu, mas nós não vimos como ele morreu também. A Eleanor podia ter forjado a morte do marido e usado a invasão de Nova York como desculpa para ficar com o dinheiro dele, sei lá, alguma coisa assim. Afinal, da última vez que nós vimos o pai da Kate Bishop vivo, ele também estava brigando com ela. Então, suspeito. Eis que chegamos no leilão secreto dos ricaços, no qual a Kate consegue se infiltrar por estar vestida com um terno que todo mundo confunde com o terno dos garçons, porque é igual ao terno dos garçons mesmo. Isso me pareceu um pouco forçação de barra, né? Mais uma coincidência, mas beleza. O primeiro item ali é um crânio de dinossauro, que poderia não ser nenhuma referência, né? Poderia passar desapercebido, Jurassic Park, beleza. Isso se a Marvel não tivesse uma região chamada Terra Selvagem na Antártica, onde dinossauros realmente existem. Se isso é real nos quadrinhos, é só questão de tempo para adaptarem no universo cinematográfico da Marvel.
É um conceito muito louco, sim, mas o UCM tem ficado cada vez mais louco e essa pode muito bem ter sido uma referência a essa região que pode ser mostrada muito em breve em alguma produção aí. Quem sabe em Pantera Negra 2 já, que tá prometendo mostrar Atlantis também? Os próximos itens são a espada do Ronin e o traje do Ronin, que foram recuperados dos destroços do Complexo dos Vingadores depois da Batalha de Ultimato. Mas você pode se perguntar, o Ronin não usou o traje e uma espada durante a viagem no tempo e a batalha contra o exército do Thanos? Não faria sentido ele tirar a roupa e deixar no meio do entulho depois da batalha. Isso é porque há dois trajes. Eles são bem parecidos, mas o traje que ele usou no fim de Ultimato não foi o mesmo traje que ele usou nos seus anos de vigilantismo como Ronin. O traje do Ronin devia ter ficado guardado numa gaveta lá. Daí, quando o Complexo dos Vingadores foi destruído, aquele traje se perdeu nos destroços e foi encontrado depois pelo submundo até parar nesse leilão. É claro que o Jack ia querer a espada, né? Ele é o espadachim, pô! E a máfia do agasalho invade o lugar procurando um relógio. Um relógio também recuperado do Complexo dos Vingadores e que lembra demais um relógio do mundo real que é temático do Tony Stark. É provável que esse relógio seja mesmo do Tony Stark e tenha algum propósito para a história. Ou não. Comenta aí se você encontrou alguma referência, porque infelizmente não é o relógio que vira uma luva e o Tony Stark usou em Guerra Civil para lutar contra o Soldado Invernal. Que relógio é esse? Eu ainda não sei. Como a máfia estava procurando especificamente o relógio, eles talvez nem soubessem que os itens do Ronin estavam ali. Eles só coincidentemente chegaram. E a Kate Bishop, sendo fanboy como é, simplesmente vestiu o traje de Ronin, que serviu nela perfeitamente. Deve ser tipo o traje do Peter Parker de Homem-Aranha, né? Que ele coloca todo folgado e se ajusta ao corpo. Porque não é possível, assim, coube é o mesmo tamanho? É aqui que você percebe, né? É uma série de coincidências que desencadeia tudo. A Kate decidir ir com uma roupa que coincidentemente é idêntica ao dos garçons. A Kate chegar num lugar onde tá rolando uma conversa suspeita com a mãe dela. Daí no leilão estão os itens do Ronin. Daí a máfia do agasalho invade o leilão por causa de um relógio que não é relacionado naquele mesmo instante. Daí a Kate está perto do traje do Ronin quando isso acontece. E daí a máfia do agasalho tem um passado com o Ronin e por isso fica pistola quando vê ela com aquele uniforme. Aí outra, tá certo que esses mafiosos são pra serem meio burros mesmo, mas é claramente uma garota ali. Ela só tá com a roupa do Ronin. Eles não sacaram que é outra pessoa? Até o jornal depois mostra ela e diz: é possivelmente o Ronin. E nem se dá conta. Caracas, é uma menina ali. A cereja do bolo é que tudo isso é no Natal, enquanto Clint Barton, o próprio Ronin, estava na cidade durante poucos dias. E ele voltou pro hotel exatamente quando o noticiário estava exibindo essa reportagem. Aliás, até com o mesmo âncora que já apareceu em várias produções da Marvel, incluindo os filmes do Homem-Aranha e a série do Demolidor. Ah, Loquias, tá reclamando demais, você pode dizer. Para de ser chato. Peraí. Eu tô aqui pra analisar ou pra puxar o saco? Eu ainda posso gostar de uma série, de uma produção sem achar perfeito, não posso? Então, pô, obrigado. Vamos falar do Gavião Arqueiro em si, do Clint Barton, já, mas só quero comentar que a Kate Bishop já usa aqui uma das suas habilidades mais convenientes que deve usar muitas vezes na série ainda, a de rastrear qualquer pessoa. A mãe dela tem uma empresa de segurança e por isso ela, usando um simples celular, consegue rastrear a localização de qualquer um. Isso é errado em muitos níveis, mas é uma ótima ferramenta de roteiro. O que não parece fazer sentido é porque ela decidiu ir imediatamente atrás do Armand, mesmo desconfiando que ele teria armado o roubo ao leilão, sem tirar a roupa de Ronin. Porque a roupa de Ronin faria ela continuar sendo perseguida pela máfia e pela mídia. Não faria mais sentido, por exemplo, ela ter tirado aquela roupa e se escondido? Talvez a melhor justificativa para essa atitude dela seja, ela é inexperiente nessas coisas, ela não pensou nisso direito.
E eu acho que é bem esse o caso, porque foi provavelmente estar usando o traje do Ronin que fez a máfia do agasalho identificar ela saindo da casa do Armand e atacar ela. O Clint deve ter encontrado ela de forma parecida também. Mas é curioso ou não é, que de todas as coisas dentro da casa, ela tenha sido atraída direto pela bala de caramelo, que vai fazer um link para ela culpar o Jack no segundo episódio, hein? É mais uma coincidência ou eu tô maluco? Sério, a casa tem um monte de coisa, vários móveis e não sei o que. Ela vai direto pro um negocinho ali com a bala em cima do móvel. Beleza. Gavigode, vamos pro Gavião Arqueiro. Natal em Nova York, Clint Barton e a sua família assistindo o musical do Steve Rogers. Eu fico pensando, Natasha Romanoff morreu, Tony Stark morreu, mas é o Steve que tá ganhando as maiores homenagens até agora. O musical é dele, vai ter um escudo na Estátua da Liberdade, ele já ganhou um substituto oficial, que já teve até uma série, caramba! Faz até sentido, ele tá vivo desde os anos 40, né? Foi um herói nacional que pra todo mundo morreu lutando contra o Thanos. O que ainda fica no ar é... Na real, o Steve só apareceu velho. Ele não apareceu de fato morrendo ou morto. Todos acreditam que ele morreu sim, mas será que ele ainda tá vivo na Lua mesmo? Como foi mencionado lá em Falcão e Soldado Invernal? Esse é um mistério ainda em aberto na Marvel, hein? Tá no ar. Por que diabos o Clint e família foram nesse musical? Tava todo mundo com uma cara de bunda lá. Parece que um dos filhos dele escolheu, talvez a filha, que várias pessoas pensaram que era a Kate Bishop, depois dela ter aparecido em Vingadores Ultimato treinando com o pai. Mas não, ela treinou com o pai, mas não é a nova Gavião Arqueira. E eu gosto disso, não é porque ela é filha do Gavião que tem que ser a Gavião. Da mesma forma que a Morgan Stark, a filha do Tony Stark, que apareceu em Ultimato, não precisa ser uma gênia que vai herdar o manto de heroína das armaduras do pai e tal. Esse posto, no caso, vai ser da Riri Williams daqui a pouco na série dela, A Coração de Ferro. Mas enfim, voltando. O musical passa pela batalha do filme dos Vingadores e o Clint aponta que o Homem-Formiga do musical não estava na batalha de verdade. O que é real, né? O Homem-Formiga não estava na batalha. Então, por que diabos colocaram o Homem-Formiga no musical, gente? Vale algumas curiosidades aqui. Primeiro, o Homem-Formiga, assim como a Vespa, foi um dos membros fundadores dos Vingadores nos quadrinhos, que na sua primeira formação lutou contra o próprio Loki numa invasão à Terra. Segundo, o Hank Pym, que é o Homem-Formiga original, trabalhou na SHIELD com a Janet Van Dyne, a Vespa original no universo cinematográfico da Marvel, sendo heróis antes mesmo da criação dos Vingadores. Porém, depois o Scott Lang, coitado, quando herdou o manto do Homem-Formiga, ficou sendo um herói sem nenhuma moral. Você lembra da cena da lanchonete em Ultimato, quando as crianças queriam tirar uma foto com o Hulk, mas não com o Homem-Formiga? Tipo, o Homem-Formiga era nada popular. Aí vem a questão, será que depois da batalha de Ultimato, o Homem-Formiga do Scott Lang finalmente ganhou o prestígio que merecia e aí ficou famoso? Afinal, foi ele que propôs a ideia de viagem no tempo pra galera lá. Ele pode ter ficado tão conhecido e querido pelo público que decidiram colocar o Homem-Formiga do Scott Lang na Batalha de Nova York nesse musical aí. Isso é quase que um teaser para Homem-Formiga 3, Homem-Formiga e a Vespa Quantumania, onde seria muito, mas muito legal ver o Scott colhendo os frutos da fama pelo trabalho que ele fez. Cara, ele famoso, seria muito, muito engraçado. Mas espera que tem uma teoria muito doida que pode sair disso. Porque tem uma versão da batalha de 2012 dos Vingadores onde o Homem-Formiga estava sim presente. A versão onde os Vingadores viajaram no tempo em Ultimato e o Scott Lang ajudou a roubar o cetro do Loki e, bom, ajudou a tentar roubar o Tesseract também. É verdade que depois do Loki fugir na série do Disney Plus, a AVT apareceu podando toda aquela realidade. Ou seja, uma realidade onde Scott Lang estava como Homem-Formiga viajando no tempo com os Vingadores em 2012, teoricamente nunca existiu, porque foi podado pela AVT. Mas
o multiverso se tornou realidade no fim de Loki. E o multiverso, vale lembrar, se tornou realidade em toda a linha do tempo simultaneamente. O multiverso se tornou verdade no passado, no futuro, no presente, tudo ao mesmo tempo. Indicando que aquela aventura, aquela viagem no tempo pode ter acontecido de novo em uma realidade paralela. Então, será que esse musical com o Homem-Formiga na Batalha de Nova York é remanescente de uma realidade paralela e é só prova de que o multiverso está completamente estilhaçado na Marvel agora e só o Clint Barton consegue perceber isso ali porque, afinal de contas, ele estava na linha do tempo sagrada e viajou no tempo antes de tudo acontecer? Vale lembrar que no fim da série Loki, a AVT inteira foi transformada, porém o Loki se lembrava de como era antes. Por quê? Porque ele viu tudo acontecer. Da mesma forma que o Gavião pode se lembrar de como era antes, porque ele também viu tudo acontecer. E vale lembrar que o vilão do próximo filme do Homem-Formiga também será outra versão do Kang. Esse vilão viajante no tempo pode já estar fazendo pequenas alterações na história para moldar os universos à sua maneira na sua própria guerra multiversal. E o Homem-Formiga em Nova York pode ser só uma pequena pista disso. De novo, nada é à toa na Marvel, o multiverso está entrando em caos. Homem-Aranha sem volta para casa está trazendo realidades diferentes para o mesmo lugar, multiverso da loucura está vindo aí. E eu acho que essa minha viagem aqui merece o seu like, deixa o seu like aí. Além de muito engraçado, esse musical aí também serve para nos lembrar de como a morte da Natasha impactou pra caramba o Clint Barton. Ele ainda tá bem traumatizado, e essa é uma promessa da série, na verdade, que vai tocar mais nessa ferida quando a Yelena Belova aparecer nos próximos episódios. Eu já comentei no meu vídeo de análise inicial, mas só para lembrar, na cena pós-créditos de Viúva Negra, a Condessa Valentina Allegra de Fontaine, que parecia ser uma espécie de chefe ou no mínimo contratante recorrente da Yelena Belova, que é a irmã mais nova da Natasha Romanoff, apareceu dando a missão para Yelena de caçar o Clint. É importante notar que a Yelena talvez não saiba muito da relação de amizade que existia entre o Clint e a Natasha, e por isso seria fácil dela cair na isca de pensar que o Clint de fato teria matado a Natasha durante os acontecimentos de Ultimato. E também, a Valentina mostrou uma foto do Clint vestido de Ronin para Yelena, ou seja, a Valentina já sabia que o Clint era o Ronin, algo que aparentemente era um mistério para a maior parte do submundo, como a gente descobriu nesse episódio. Eu tô muito curioso para ver quando a Yelena aparecer e tô pensando, será que as verdadeiras intenções da Valentina Allegra de Fontaine vão ser reveladas já nessa série aqui? Ela é uma personagem que promete reviravoltas no futuro do CM aí, e vale dizer que ela também recrutou o John Walker como agente americano em Falcão e Soldado Invernal. Bom, eu acho que o agente americano não aparece em Gavião Arqueiro não, mas enfim. A trama do Clint Barton com problemas de audição já foi explorada nos quadrinhos e, assim como lá, essa deficiência foi causada por consequências de estar exposto a altos barulhos e explosões aqui na série também. É mais um elemento tirado diretamente das HQs escritas por Matt Fraction. Isso é melhor explicado no episódio 2, mas eu quis adiantar aqui porque eu acho incrível como isso lembra a gente como o Clint Barton é um humano comum e como atuar no meio de batalhas no nível de deuses como a que ele atuou tem sim consequências. A mensagem de o Thanos estava certo no banheiro é o perfeito retrato da humanidade. Pense nisso, é trágico, é triste. E o Clint tendo que lidar com um fã chato no banheiro também é um perfeito retrato da humanidade. Putz. Eu gosto muito como essas séries, principalmente Falcão e agora Gavião Arqueiro, estão mostrando como é a vida dos Vingadores pós-heroísmo. E nós estamos vendo que há muito mais ônus do que bônus. Pro Clint é até pior se a gente lembrar que ele sequer queria ser um Vingador mais. Ele estava tentando se aposentar fazia um tempão, mas o dever sempre chamava. Foi só depois de Guerra Civil que ele conseguiu tirar um tempinho para a família ali, só que deu tudo errado com o Thanos lá, e agora que ele pode finalmente ficar de verdade com a família,
Por ele ter ficado famoso, é como se o mundo ficasse lembrando ele o tempo todo da vida que ele não queria ter e das coisas que ele perdeu. Eu espero também que a série nos conte de onde vem esse senso de dever do Clint Barton, porque ele poderia sim deixar o circo pegando fogo e ficar na dele, ficar com a família dele, vivendo a vidinha dele, mas ele não fica. Ele é muito tipo o Capitão América nesse sentido, coloca a responsabilidade à frente de si mesmo. Só que, coitado, não recebe tanto mérito por isso. Talvez nesse ponto você se pergunte por que o Clint viajou sozinho com as crianças e a esposa ficou sozinha em casa. Afinal de contas, eles não queriam ficar juntos, pô? A resposta verdadeira pode te surpreender. A justificativa que a série deu foi a seguinte: as crianças iam passar um tempo só com ele. Era só um diazinho. Mas isso me parece uma baita de uma desculpinha, isso sim. As crianças deviam ter ficado enchendo o saco para ver o musical. E a esposa do Clint Barton falou: eu tenho que arrumar um negócio aqui, fazer outra coisa. Vai lá, Clint, leva as crianças, passa um tempo com elas. Eu não vou poder ir no musical com vocês, não. Ela meteu o maior caô para não ir assistir aquele negócio, o que me faz pensar que a esposa do Clint Barton é a pessoa com o maior bom senso de todo o UCM, isso sim. Então, parabéns para a esposa do Clint Barton, essa aí tem moral. Quando o Clint e os filhos veem o noticiário, os filhos dele não reconhecem o Ronin como uma identidade do pai deles. Afinal, essa foi uma vida secreta que ele viveu enquanto não estava com a família. Faz sentido ele ter vergonha daquilo, não ter contado para os filhos o que ele fez. E logo depois ele encontra a Kate muito rapidamente, provavelmente usando algum recurso escondido da SHIELD, alguma técnica que ele ainda tem como ex-vingador que ele é. O segundo episódio já segue diretamente daí, nós vamos fazer um vídeo inteiro desmontando o segundo episódio também. Nós vamos nos ver lá, comenta aqui o que você achou do episódio 1, se o vídeo desmontando o episódio 2 já tiver saído, vai estar aparecendo aqui do lado. Muito obrigado pela sua companhia sensacional, eu sou o Miguel Loquia. E a gente se vê na próxima. Se inscreve para não perder quando o próximo vídeo sair também, hein? Toda semana vai ter vídeo de Gavião Arqueiro aqui, Loquias!